Olá, mais um bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai trabalhar com a segunda parte da aula sobre turismo de negócios e eventos, a parte sobre a conceituação, sobre essa discussão de definição. Hoje a gente entra numa outra parte. Então, no vídeo anterior a gente viu sobre a parte de caracterização também, e agora a gente entra em alguns outros aspectos. Então, sobre a sazonalidade. Nós falamos no vídeo anterior sobre a importância de se pensar a questão da sazonalidade, o período de quando vai se realizar, se ele é um período de alta ou baixa temporada, né, para a gente otimizar os recursos que a gente tem dentro de um destino turístico. Então, olha aí, implica em mudanças no fluxo turístico, tanto em relação ao volume quanto à direção escolhida. Chama-se, pois, alta estação ou alta temporada, os períodos de maior procura pelo turismo, e baixa estação ou baixa temporada, aqueles onde existe pouca procura. Então, quando a gente fala em sazonalidade, a gente está falando justamente desses dois períodos, de alta e de baixa temporada, né? Alta ou baixa estação. E aí, aquele período, então, que ou tem muita procura, que são aqueles períodos de férias, né, que as férias escolares acabam lotando os aeroportos, as rodoviárias, os atrativos e os feriados também. Então, são períodos de alta estação ou temporada. Períodos de baixa temporada é aquele período que tem pouca procura naquele local. Vale ressaltar que isso vai depender do local onde está inserida essa cidade. Então, por exemplo, em cidades onde são já turísticas, que têm a procura de, por exemplo, turismo de sol e praia. Então, esta época do ano tem uma alta estação no período de férias escolares, de feriados. Porém, em outras cidades, por exemplo, onde nós estamos aqui em Campo Mourão, as férias escolares é um período de baixa temporada, de baixa estação, porque a cidade fica esvaziada, as pessoas viajam. Então, aí, neste caso, em Campo Mourão, é baixa temporada. Então, baixa temporada, baixa estação é aquele período que tem uma menor procura de visitantes, de turistas, tá? Então, a gente sempre vai analisar qual é o período de baixa ou alta temporada daquela cidade, daquele destino onde você vai realizar um evento, por exemplo. Então, a gente pode pensar nos eventos para trabalhar este período aí de baixa temporada, principalmente. Pensar o que eu posso realizar neste período de baixa temporada. Então, por isso da importância da gente saber o que é essa sazonalidade. Então, olha aí, o termo refere-se ao período em que a demanda tem uma grande variação e que representa desafios e oportunidades para empreendimentos. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que pensar nesse período de sazonalidade, porque são nesses períodos que a gente vai trabalhar dentro dos empreendimentos o que a gente pode realizar nesses períodos de baixa temporada para aumentar o meu número de turistas. Então, por exemplo, se a gente falar em relação a eventos dentro de resorts, dentro de hotéis, a gente vai pensar o que eu posso realizar no período de baixa temporada do meu hotel para que eu possa aumentar a procura naquele período de baixa. Então, eu posso trazer eventos, trabalhar com eventos dentro desse período para melhorar a minha procura nesse período de baixa temporada. E aí eu estou fazendo uma otimização daquele período onde quase não tem procura e aumento a minha possibilidade, as oportunidades que eu tenho aí de aumentar a taxa de procura, a taxa de ocupação desse meu empreendimento. Então, olha só, eu trago aqui uma análise pensando nessa questão da fábula do Esopo.
Então, a gente pensa que só aproveita ao máximo essa oportunidade quem está preparado. Então, se não, o comerciante, que é a cigarra, né, vai ver o consumidor gastar na loja do concorrente, que é a formiga. Então, a gente tem que pensar que para ocupar, para ter uma procura maior neste meu momento de baixa temporada, eu tenho que pensar quais são as possibilidades, quais são as oportunidades que eu vou ter para poder oferecer nesse período. Então, o Ministério do Turismo aponta que a atividade proposta com turismo de negócios é uma oportunidade para equacionamento de períodos sazonais, proporcionando o equilíbrio na relação entre oferta e demanda durante alguns meses do ano. Então, a gente pensa que neste período a gente pode estar trabalhando com as possibilidades, as oportunidades, trabalhando com eventos, trabalhando com negócios, procurar empresas, propor empresas para realizarem evento dentro desse período. Os viajantes de negócio não esperam e nem precisam de períodos de férias para viajar e visitar os lugares. Então, quem tem algum negócio para fazer, eles não querem necessariamente ser nos períodos de férias escolares. Eles podem fazer em qualquer outro momento. Então, acontecem a qualquer tempo, de acordo com a necessidade da empresa. E, segundo o Ministério do Turismo também, trata-se de uma clientela importante, porque viaja o ano inteiro, né, independente da estação do ano. E a boa receptividade do turismo de negócios e eventos, quando satisfatória e sendo surpreendente, também agrega valor aos negócios. Então, a gente tem que pensar que o turismo de negócios e eventos, ele também pode melhorar e agregar possibilidades, agregar valor ao meu negócio. Isso é mais uma alternativa para trabalhar com o turismo de negócios e eventos nos empreendimentos também. Então, a gente sempre pode pensar e analisar esse período de baixa temporada, esse período que eu tenho uma menor procura, para trabalhar também com o turismo de negócios e eventos. Então, entrando um pouco nessa temática sobre os eventos, sobre a relação disso, dos eventos com a economia e com o turismo, eu trago aqui o que o Ministério do Turismo e a Embratur apontam, que a indústria do turismo de eventos agrega muito valor aos destinos turísticos receptores, pois a média de gasto deste turista de eventos aponta a ser 3 vezes maior do que o turista de lazer. Então, gente, pensem, 3 vezes maior. Olha só, o participante de eventos gasta em média $329 por dia, isso segundo a pesquisa do impacto econômico de eventos internacionais. Então, o que traz de recursos para uma cidade, os eventos, acaba sendo 3 vezes maior do que o que traz o turismo de lazer, tá? Então, olha só, essas despesas são distribuídas entre diversos setores econômicos, havendo um destaque especial para o segmento de hospedagem, 5,3 milhões de dólares, segundo de alimentos e bebidas, 1,6 milhões, e em terceiro lugar, o item compras e presentes, com 1,5 milhão, né? Então, é importante ressaltar que o impacto direto gerado aí por dentro dessa pesquisa foram de 12 milhões, né? Então, imaginem que esses recursos, eles entram em um hotel, em um restaurante, por exemplo, mas para aquele hotel, ele vai buscar onde? Onde que ele faz as compras de material de limpeza, de papelaria, de alimentação, né? Onde que ele faz a lavagem dos lençóis, quando não é no próprio empreendimento,
a alocação de equipamentos. Então, são vários. É a cadeia produtiva que eu falei lá naquela primeira aula também, a cadeia produtiva se fazendo, se interrelacionando. Então, eu preciso de outros para poder fazer com que as coisas aconteçam dentro do hotel. O restaurante é a mesma coisa. Então, são dependentes de outros tipos de serviços. E isso faz com que acabe gerando recursos em outras instâncias, em outras áreas do comércio. Olha só, eu trago aqui uma pesquisa que já é antiga, né? Porque ela, olha, é de 2013 aí. Mas essa é a última pesquisa que a gente tem que foi divulgada assim amplamente, que foi o segundo dimensionamento econômico da indústria de eventos do Brasil. Inclusive, a gente precisa mesmo que tenham outras pesquisas como esta, para a gente poder ter dados até para fundamentar a importância dos eventos nas cidades para os destinos turísticos. Então, olha só, quando a gente fala eventos em números, o faturamento total do setor de eventos, isso há 10 anos, 209 bilhões. O PIB do Brasil, 4,3%. De impostos, 48 bilhões. Empregos, 7,5 milhões. Com um número de 590 mil eventos no Brasil. E esse dado aqui está sendo considerado aqueles que são cadastrados, aqueles que são divulgados. Porque, por exemplo, os casamentos, as bodas, os aniversários de 15 anos, esses eventos sociais, eles não são considerados aqui. Aqui são aqueles eventos técnicos científicos que acabam sendo considerados nessa gama aí de 590 mil. Então, são os congressos, os simpósios, as feiras, os fóruns, esses eventos que são maiores. Então, uma pesquisa atual da ABOC, que é a Associação Brasileira das Empresas Organizadoras de Congressos e Eventos, ela traz que, apesar de não existir estudo mais recente, estima-se que o setor de eventos tem crescido em média 6,5% ao ano, no período desde 2013 a 2019. Então, e assim, de 2019 para cá, até 2023, embora a gente tenha tido aí um período de pandemia, mas isso tende também a crescer, né? Em tempo de pandemia, os eventos pararam, nada aconteceu e foi um dos eventos mais prejudicados, um dos setores, né, mais prejudicados. Mas a área de eventos é uma área que tende a crescer sempre. Olha aqui que bacana que essa pesquisa de 2013 trouxe também. A receita gerada pela indústria de eventos no Brasil. E aí, então, tem aqui, olha, a receita, esse em amarelinho, é a receita dos gastos dos participantes. Em azul, é a receita das locações de espaços. E em rosa, as receitas geradas pelas empresas organizadoras. Então, é importante demonstrar o quanto que esta área de eventos, ela traz de movimentação econômica para uma cidade. E embora a gente não tenha as pesquisas, né, publicadas mais recentes, a gente tem esse dado que é da revista Portal Eventos, que apresentou, isso aqui eu tirei do Instagram deles, tá? Então, isso foi uma informação de 2021 que eles postaram, onde a área de eventos, né, tem 936 bilhões de faturamento, 13,65% do PIB. Então, vocês se lembram que o quanto acaba mudando esses valores, né? Aquela pesquisa de 2013 para cá, que tem uma diferença aí nos números. Mais de 590 eventos por ano, 200 milhões de participantes, 25 milhões de empregos,
9,5 mil espaços, 9,5 mil espaços para eventos e 6 milhões e meio de hospedagens, tá? Então, só alguns números para vocês poderem entender esse mundo aí de eventos. E aqui eu trago para vocês mais um videozinho que traz sobre, que fala sobre a importância do setor de eventos. É um vídeo rápido de 2 minutos e ele traz alguns dados de geração de empregos e de PIB e ele fala do mais ao quadrado mais FDT, que para quem não sabe ainda, né, que vocês estão começando, mais significa é uma abreviatura de várias palavras que em inglês, tá? Todas são em inglês. Então, mais, o M de meetings, o I de incentive, C de congress e E de exhibition, e também de experience. E o FDT, o F de festivalization, Digital and Tourism, tá? Então, essa é a abreviatura do que vai ser colocado. São algumas palavras inglesas que todas têm a relação da área de eventos. Eu trago aqui uma outra pesquisa que é da ABO, que também do Paraná, que ela fez sobre as empresas de eventos aqui do estado, né? Analisando quanto ao perfil econômico das empresas. Então, olhem só aí, 98% são pequenas empresas que têm um faturamento anual de até 4,8 milhões. Então, vejam só, a grande maioria, quase que 100% das empresas, elas são pequenas, elas não são grandes, né? 72% das empresas estão nos regimes de tributação MEI e Simples, então, que caracterizam, né, essas pequenas empresas. 81% tem um ou dois sócios, ocupam diretamente, em média, 10 pessoas, somando sócios, então são poucas pessoas trabalhando, no máximo 10 pessoas, tá? Cerca de metade tem atuação estadual, regional, e a outra metade atua em todo o Brasil, sendo que 14% também atuam no exterior. Isso é um dado bacana da gente ver e analisar, né? Porque você vê que acaba tendo uma demanda no Brasil todo para atender essa necessidade dos eventos. Mas que se eu quiser ficar só no estado, na minha região, também é possível. O atual faturamento médio anual por empresa é de R$ 1.780.000. Isso é o faturamento do ano, tá? É lógico que dentro desse faturamento tem muitos custos, né? Muita coisa que se paga. Mas para vocês pensarem que é muito dinheiro que circula por aí. 20% das empresas apenas organizam eventos e 27% são apenas fornecedoras ou prestadoras de serviços. As empresas que executam as duas funções alcançam 38% do total. Então, o que significa isso? 20% é a organizadora, então quem vai fazer a intermediação entre todos os serviços, que vai fazer com que todos os serviços funcionem conforme foi pensado, planejado. 27% são fornecedores ou prestadores de serviços. Que são esses fornecedores? É um decorador, é um pessoal de iluminação, é um DJ, é uma banda. Tudo isso acaba sendo prestador de serviço, aquele que monta os estandes, que colocam, né, as paredes, que montam, fazem as grandes montagens, que montam as feiras, tá? Isso aí são os fornecedores. E aí, 38% tem as duas coisas. Eles organizam e também tem alguns desses serviços que estão dentro de um evento,
Porque, gente, em uma única empresa, na maioria das vezes, não consegue fazer tudo que é necessário para um evento acontecer. Então, uma decoração, uma música, a parte gráfica, enfim, alguma coisa eles vão estar procurando os prestadores de serviços fornecedores, tá? E empresas não associadas da ABO, que é da Associação Brasileira, né, da área de eventos, possuem em média 6,2 anos de existência e 82% das associadas têm acima de 10 anos. Então, eles trazem um dado aí até para mostrar da necessidade de se associar à ABOC também. Olha só, aqui eu trago alguns dados da ICA, que é uma entidade da área de eventos, né, que faz alguns relatórios estatísticos sobre a área de eventos. O que eles têm, essa última pesquisa é de 2019 e a ICA é uma entidade internacional, tá? É tipo uma associação mesmo internacional que faz esse levantamento de informações. Então, eles trazem ali, olha, que do ranking no mundo, né, em relação ao número de encontros por países. Então, eu grifei aqui embaixo, né, que o Brasil ele está no 20º lugar do ranking, tá? Com 209 encontros. E nesse outro lado, ele tem estimado o número total de participantes por país por território. Então aqui o Brasil fica em 21º lugar, né? Então são dados, esses também são dados de eventos internacionais que são credenciados e passados para eles, então não são exatamente todos os eventos, por isso, né? Você olha aqui, 209 eventos, não são 209 eventos que que aconteceram no Brasil em 2019, mas são aqueles internacionais cadastrados que eles têm acesso a esse número. Então, se a gente for verificar, ele é um número muito maior do que esse que está sendo colocado aqui. Mas isso é são os dados estatísticos que eles colocam para todos os países. Então, em termos de relação com o que é feito entre os países, o Brasil está ali em 20º lugar. E aí, quando a gente traz, olha só, para a América Latina e América do Norte, o Brasil ele vai para 4º lugar, se a gente for selecionar só os países da América Latina e da América do Norte. Aqui embaixo, no rodapé, tanto no slide anterior como nesse, tem aqui o endereço de onde vocês podem acessar vários outros tipos de dados, tá? É interessante, quem tiver curiosidade, entra no site da ICA para vocês poderem conhecer um pouquinho mais. Ele está todo em inglês, tá? De repente você põe um tradutor ali para te ajudar, para você poder fazer a leitura, mas em termos de números, eu acho que dá para vocês terem uma ideia de alguns dados. E quando a gente traz aqui, olha, para falar no Brasil, então no Brasil, São Paulo é a cidade que tem maior número de eventos, então está em primeiro lugar aí. Olha, nós aqui de Foz, né, no Paraná, Foz tem 15 eventos, está na terceira colocação. Então, para a gente ver que a gente ainda tem muito que explorar dentro desse mundo de eventos, né? E quando a gente coloca a análise feita pela América Latina, então São Paulo está em 5ª posição, tá? Então a gente tem que ver que a área de eventos a gente ainda tem muito que poder fazer, né? De poder explorar, de ver outras possibilidades.
aqui vale ressaltar, esses números são dentro daqueles que são classificados por eles para poder fazer esse levantamento. Então, olha só, quando a gente olha todos esses números, a gente pode pensar, nossa, tudo isso é perfeito, né? Tudo que a gente precisa, é a solução dos nossos problemas, é a solução das cidades, dos destinos turísticos, para melhorar a procura, para que tenha um maior desenvolvimento econômico da cidade, né? Então, a gente tem que analisar sempre, tá? E sermos críticos, pensarmos, refletir o que é, né? Quais são esses dados, como que é, o que eu posso trazer, qual é o valor, o que isso vai gerar e o que ele vai trazer de impactos em tudo que acontece quando eu tenho um evento. Então, assim, é muita, é um instrumento muito importante para os destinos, mas a gente tem que realmente ter uma visão um pouco mais crítica sobre tudo isso, tá? Então, vamos lá pensar em alguns outros aspectos e não pensar somente o olhar economicista, o olhar do desenvolvimento regional. Então, a gente tem que fazer também um trabalho cultural, ambiental, analisar se a comunidade quer, né? Porque se ela não aceitar o evento, então não tem como a gente fazer eventos, levar isso para a comunidade. Porque, primeiro de tudo, a comunidade também tem que aceitar, tem que querer, assim como o desenvolvimento do turismo numa região. Então, olha só, a gente tem aí analisar os impactos sociais e culturais. Então, quais seriam os aspectos positivos? A vivência compartilhada, então, de você poder compartilhar alguns momentos e vice-versa, né? Do turista com aquela comunidade, a comunidade com o turista, vendo outras possibilidades, outras realidades. Uma revitalização das tradições, então a gente traz isso também nos eventos, de fazer com que a comunidade valorize as suas tradições e possa revitalizar algumas tradições que estavam perdidas, que estavam esquecidas. O fortalecimento do orgulho comunitário, pensar, nossa, olha, nós temos muita coisa boa, nós somos bons. Olha tanta coisa que as pessoas querem nos ver, querem aproveitar. O aumento da participação da comunidade, então de fazer com que eles participem do que tem para oferecer, da cidade, da estrutura, de receber bem aquele turista, aquele visitante, trazer ideias novas e desafiadoras, então pensar em possibilidades diferentes, em inovar, em trazer coisas que possam incrementar ali para aquela cidade, para aquele destino. E também a expansão cultural, né? O quanto que eu posso estar mostrando a cultura daquela localidade para tanta gente em tanto lugar diferente do mundo. Mas a gente também tem que analisar que nem tudo são flores e que também existem os impactos negativos. Então, existe uma alienação que muitas vezes é feita, que a gente tem que pensar que aquele turista vai para lá, ele imagina que é uma coisa e acaba sendo ele vivendo só muito naquele mundo, principalmente quando a gente fala em levar levar esses eventos para esses resorts que tem em algumas comunidades onde eles ficam ali trancados, né, só dentro daquele resort, ou pelo outro lado também daquela comunidade, de pensar que começa a chegar só aspectos internacionais e aí eles mesmos ficam alienados do que pode ser feito, do que pode ser desenvolvido ali. Uma manipulação das pessoas ali da comunidade, de
falar que só aquilo que é bom, então a gente tem que ter esse cuidado. Às vezes de levar uma imagem negativa, do turista levar a imagem negativa do que tem aquele destino, porque ele imaginava poder ter uma vivência diferenciada e ele viu que acaba ficando num mundo de bolhas, por exemplo, né? Onde a gente vive só aquela realidade. Um comportamento destrutivo, que isso vem muitas vezes quando a pessoa não tem aquele sentimento próprio de pertencer àquele local e de ver que tem outras pessoas vivendo ali. E um deslocamento social também. Então, olha, aquele é um espaço onde não tem muitas possibilidades, então acabam saindo dali para poder viver em outros lugares, porque muitas vezes o turismo também faz isso. A população que mora ali começa a ficar insatisfeita com tanto movimento, com tanta gente diferente, com tanta gente de fora, que muitas vezes traz uma perturbação em relação a faltar água, faltar energia na cidade, por conta do aumento elevado aí de número de turistas, né? Tanta coisa que acontece, acaba o pão na cidade, não tem mais, enfim, várias situações que podem acontecer. E aí, quando eu trato de impactos físicos e ambientais, então, dentro dos aspectos aí positivos, uma exposição do meio ambiente, então as pessoas vão conhecer, vão poder saber o que tem naquele local, de conhecer as particularidades, né, daquele espaço, de ter acesso ao que é, né, tão belo, tão bonito, que as pessoas gostam de conhecer. Exemplos para melhores hábitos, então isso pode ser também um aspecto muito positivo de pensar em formas, né, de ter um comportamento, de ter um hábito diferente na sua casa, de pensar na sustentabilidade, de pensar no meio ambiente, na conservação daquele espaço. O aumento da consciência ambiental, por exemplo, em relação a lixos, o que a gente, de não deixar lixo nos outros locais, né, onde a gente vai visitar, a gente levou o lixo, traz de volta consigo, enfim, várias possibilidades aí que podem trabalhar nessa questão da consciência ambiental. O legado de infraestrutura, que esses eventos, o turismo, ele acaba trazendo também para a cidade. A melhoria de transporte e construções, que a gente precisa ter, isso favorece também os moradores. E a renovação urbana, né? Então, a renovação urbana do que pode ser feito, como aconteceu, por exemplo, com Barcelona. Barcelona é um lugar que, antes das Olimpíadas, eles tinham o bairro ali que era assim, já com muitos mendigos, já deserto, assim, né? De pessoas com vários tipos de problemas. E depois das Olimpíadas, então eles tiveram uma renovação urbana, uma revitalização de toda a área e hoje ele é um ponto turístico muito forte ali da região, da cidade de Barcelona. Então isso também é um aspecto positivo que traz essa renovação urbana. Dentro dos negativos, acaba consequentemente trazendo danos ao meio ambiente, traz a poluição, traz a destruição do patrimônio, que às vezes as pessoas não sabem se comportar e destroem mesmo os patrimônios que nós temos, traz uma perturbação acústica, porque é barulho, é carro, é buzina, então isso acaba trazendo, e o engarrafamento também traz isso como um aspecto negativo aí para o destino. Quando a gente fala em impactos políticos, então, olha, dentro dos impactos políticos, se a gente for analisar os positivos, traz o prestígio internacional,
né? As pessoas vão ver aquilo lá com outros olhos, aquele local com outros olhos, uma melhoria do perfil, a promoção de investimentos, coesão social e o desenvolvimento das capacidades administrativas. Então, são aspectos que, de forma que muitas vezes não se enxerga, né, o quanto que isso pode impactar, mas traz também como aspectos positivos. Dentre os negativos, está a questão do risco de insucesso, que realmente se não tiver uma boa imagem, né, o insucesso pode ser ainda pior. Desvios de fundos, que infelizmente a gente vê essa questão de corrupção, de desvio de verbas, a falta de responsabilidade que a gente também vê, de shows que acabam sendo pagos aí fortunas e enfim, que às vezes não precisa de tudo isso, né? A gente pode ter outras formas e que acaba tendo esse exagero, esse descontrole, né? A propaganda enganosa, então de você mostrar uma coisa que não é, isso é muito comum também, a gente vê a perda do controle, você acaba, né, não tendo mais controle das coisas e a legitimação de ideologia, de pensar naquilo, do que se quer, do que se preza, daquilo que se pensa em relação à ideologia. Os impactos turísticos e econômicos, então, dentro dos positivos, a gente tem a promoção do destino turístico, então as pessoas passam a conhecer mais, né, em vários locais, o aumento de tempo de permanência, então se às vezes a gente tinha um local que tinha aí cerca de 2, 3 dias que as pessoas ficavam, com o evento elas podem ter um aumento desse tempo, ficar um pouco mais. Então, por exemplo, tem um evento em um final de semana ou durante a semana, eles aproveitam para esticar até o final de semana ou ir um pouquinho antes para pegar um dia de semana, enfim, aproveita essa possibilidade para aumentar o tempo de permanência ali naquele local, para conhecer aquele local também. O equilíbrio na relação de oferta e demanda, que é aquilo que a gente falou em relação à sazonalidade, de pensar aí os períodos de baixa temporada também, maior lucratividade, que esse é um exemplo que a gente pode tomar também aqui o que nós fizemos em Campo Mourão, o Campo Mourão no Prato, que foi no período de baixa temporada, e aí teve aqueles 15 dias, ali 10, 15 dias, e que os restaurantes tiveram um aumento na sua lucratividade e as pessoas puderam conhecer também os locais que ainda às vezes não conheciam. E é um período de baixa temporada que o ganho dele seria menor, então ele tem uma maior lucratividade. O aumento de arrecadação de impostos e de geração de empregos, que a gente já falou aqui várias vezes. E aí dentre os aspectos negativos, a resistência da comunidade ao turismo. Então, muitas vezes a comunidade não quer o turismo lá porque eles gostam daquela paz, de não ter muitas pessoas na cidade, porque o turismo ele também traz isso, né, de aumentar a quantidade de pessoas naquela região, a perda de autenticidade, de começar a mudar, né, tudo que tinha aquele, às vezes, charme de uma cidade pequena, e aí acaba se perdendo com isso. Danos da reputação, então, às vezes, de fazer algo, né, que perca essa reputação, que não dê certo, às vezes por problemas sociais, por problemas econômicos, então acaba acontecendo a exploração. E aí, dentro desse de exploração, gente, tem um programa aí do Ministério do Turismo que está trabalhando, tem um curso sobre essa questão da exploração sexual. Eu vou passar para vocês um link de um curso que está tendo pelo Ministério do Turismo. É legal quem puder estar fazendo isso, tá? Preços inflacionados, então acontece de ter valores muito altos aí
de, de hotéis, de alimentação em períodos de alta temporada. Então, isso também a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque isso traz dano para a reputação. A gente percebe que as pessoas, né, as pessoas não querem ser enganadas, então percebem esse aumento de preço muito alto. E os custos de oportunidades, que às vezes esse custo acaba sendo muito alto em relação ao que se pode ter aí dentro dessas perspectivas. Então, olha, eu vou trazer aqui um outro vídeo para vocês assistirem sobre os mega eventos, grandes obras e o seu impacto urbano social. Esse aqui é um vídeo um pouquinho mais longo, mas eu quero que vocês assistam com atenção e a gente vai fazer uma discussão e um trabalho em cima desse vídeo, tá? Para vocês poderem analisar um pouco sobre o que traz esse vídeo e o que traz esses mega eventos para as cidades. Então, depois de vocês assistirem esse vídeo, eu quero que vocês tragam isso para uma discussão, análise, uma reflexão sobre essas três perguntas, né? De que maneira trabalhar com a sazonalidade, com eventos, minimizando os impactos negativos? Então, vocês vão pensar nisso e depois a gente vai trabalhar um dia dentro de sala sobre essas questões, tá? Como você vê os mega eventos? É vantagem ou desvantagem sediá-los? E para isso eu vou trazer também alguns textos para vocês fazerem uma análise, uma leitura um pouco mais crítica sobre o que acontecem com esses mega eventos. E como otimizar o uso de grandes obras elefantes brancos, entre aspas, né, após as Olimpíadas. Então, o que a gente pode fazer para quando tem esses mega eventos que utilizam essas grandes obras, o que a gente faz para não tornar, não deixar essas grandes obras se tornarem como elefantes brancos, né, que acabam sendo inutilizados, só trazendo custos aí para aquela cidade onde aquilo foi construído. Então, são três questões que eu gostaria depois de discutir com vocês. A gente vai discutir isso um pouquinho mais. E tem depois uma atividade aqui para vocês poderem fazer. Então, olha só, essa é a atividade que vocês vão fazer. É uma atividade avaliativa, tá? Do primeiro bimestre. E vocês vão fazer uma pesquisa. Vocês vão fazer uma pesquisa das grandes obras construídas para a nossa Copa, tá? E aí, dentro dessa pesquisa, vocês vão analisar se houve desapropriação de famílias, qual foi o custo estimado, qual foi o custo efetivo, como que está sendo aproveitada esta obra após a Copa, se está sendo inutilizada, se só está gerando custos, né? Como está sendo mantida financeiramente, se existe manutenção, se ela já foi deteriorada, se já acabou tudo aquilo, todo aquele investimento feito. Qual a sua proposta para otimizar o uso dessa construção e diminuir os seus custos de manutenção? Então, aí vocês vão analisar o que vocês trariam de sugestão, de ideia, de proposta para utilizar aquele espaço, trazendo aí uma diminuição do custo da manutenção, né, de possibilidades de eventos, enfim, outras atividades que poderiam ser realizadas ali. E quais foram os impactos causados nas cidades sede dessas obras? Então, como a gente viu aí no vídeo do Mega Eventos, então analisar toda essa parte aí, o que foi causado, o que teve de impacto. Então, nesse trabalho, vocês podem e devem inserir imagens dos locais, aliás, sempre dando crédito às fontes, seguir as normas da ABNT, vejam isso com a Prof. Larissa, tá? Por isso a importância da aula da Prof. Larissa.
E aí, inserir também as citações diretas e indiretas, colocar referência completa. Então, vocês vão fazer um trabalho escrito, colocar isso como uma das atividades feitas aqui. Trazendo foto, fazendo essa análise colocando, respondendo estes questionamentos que estão aqui, tá? Vocês vão procurar, podem procurar isso na internet. Quando vocês colocarem sobre obras construídas para a Copa, né? Vão procurando nas cidades sede, essas reportagens, vão aparecer várias, tá? E aí eu quero que vocês peguem aí, pode ser aí umas 3 obras, tá? Para vocês poderem analisar como que essas obras foram feitas, o que está sendo feito agora. Então, responder todas essas questões que estão aqui. Qualquer dúvida, a gente vai tirando as dúvidas na sala de aula, tá bom? A gente pode ir discutindo em sala. E depois aquelas outras 3 perguntas a gente também vai discutir em sala, certinho? Tchau, tchau, gente! E aqui, só para finalizar, eu tenho as referências dessa parte 1 e parte 2 dessas aulas gravadas que a gente fez aí, da primeira e da segunda aula, tá bom? Então, essas são as referências bibliográficas.